Bom, pessoal, depois de um ano do cancelamento do filme da Batgirl, a gente nunca soube nada, nenhum detalhe de como que seria a história do filme, e muitas pessoas pensaram que a gente nunca ia saber. Mas agora, quase um ano depois de Batgirl ter sido cancelado, foi divulgado finalmente o enredo detalhado do filme, e quem revelou foi um insider conhecido como Neb. É um insider bem conhecido aí por postar coisas de filmes de super-heróis, e ele postou uma série de tweets contando como seria a história completa do filme da Batgirl. E infelizmente foi cancelado. Esse é um filme que a gente nunca vai ver, mas agora nesse momento a gente vai ver como que seria esse filme da Batgirl e vamos ver todos os detalhes da trama que foram revelados pra gente. E uma coisa muito importante é que o próprio Neb falou aqui que ele juntou todas essas informações de várias fontes diferentes da internet e que fez o possível para encaixar tudo direito e para deixar esse roteiro coerente. Porém, mesmo assim, ainda faltam muitos detalhes da trama, mas do mesmo jeito, com esse trabalho que ele fez aqui, já dá pra gente ter uma noção de como que seria o filme e a história que o filme iria seguir. O filme começa mostrando a Bárbara Gordon jovem praticando aulas de balé, mas na verdade ela acabaria tendo interesse por uma outra aula, que é a aula de artes marciais. Ela vê a aula de artes marciais por uma janela e entra sem ninguém perceber. E lá ela conhece seus dois melhores amigos, Jason Bard e Alicia Yeoh. A Bárbara teria uma memória fotográfica, e nessa aula ela acabaria lutando com um garoto muito maior que ela, não um garoto mais velho, e com a ajuda de sua memória fotográfica ela usa alguns golpes que ela viu para conseguir derrubar esse garoto maior, e assim ela consegue vencer a luta. Sua mãe e seu pai pegam ela na aula de artes marciais e discutem, se Bárbara deveria ter permissão para fazer uma patrulha junto com o Jim. Ele fica desconfortável com a ideia por achar que a Bárbara não tá pronta para ir em patrulha junto com ele. Além do mais, ela era só uma criança naquele momento, mas isso acaba deixando a Bárbara bem animada, então ele deixa ela ir junto com ele. E o interessante é que nessa mesma patrulha, o Gordon é quase morto por uma gangue. Seria uma cena de ação da polícia contra essa gangue, em que o Jim Gordon quase morreria nessa patrulha. Mas o Batman de Michael Keaton aparece e salva o Jim Gordon, o que surpreende bastante a Bárbara e deixa ela completamente fascinada pelo Batman. Mais tarde, Jim Gordon ouve uma ligação no rádio dizendo que a sua casa está pegando fogo. Ele então vai até lá para ver a sua casa em chamas, mas acontece que a mãe da Bárbara ainda estava lá dentro, gritando na janela e pedindo ajuda. Ele luta para entrar, mas a porta da frente explode e acaba derrubando ele acaba desmaiando. A Bárbara então entra na casa para tentar salvar sua mãe e vê o homem que tinha causado o incêndio, e então ela acaba desmaiando por causa da fumaça e por causa do muito fogo. Esse homem que ela viu nesse momento era o Vagalume, e foi ele que colocou fogo na casa da família Gordon. Depois disso, a cena corta para muitos anos depois. A Bárbara agora trabalha como secretária no departamento de polícia de Gotham City, com o Jim Gordon sendo aposentado porque sofreu um ataque cardíaco, e a gente não sabe muito bem sobre isso, Esse ataque cardíaco a gente não sabe se foi por causa do incêndio, ou por causa de alguma coisa envolvendo o Batman, ou enfim, a gente não sabe. Ela costuma ficar em casa para cuidar dele, enquanto também passa o tempo com seus melhores amigos Alicia e Jason. Enquanto isso, vemos Garfield Lins, que é o Vagalume, trabalha em uma mercearia, mas é demitido por causa de seu temperamento. Ele tenta recuperar seu antigo emprego na família do crime Brassy, que é uma família de mafiosos de Gotham, mas ele é rejeitado pelo chefe porque está concorrendo a prefeito da cidade de Gotham. Garfield, então, como ele estava sem dinheiro, ele incendiou uma farmácia para comprar os remédios da sua esposa doente. E isso condiz com algumas imagens que tinham sido vazadas do filme há um tempo atrás, que mostram o Garfield Lins na rua com um remédio na mão, depois de ter incendiado uma farmácia, enfim, mostra ele saindo dali de boa. Depois, a gente vê uma cena que a Bárbara pinga o cabelo de vermelho e vai para uma festa de Halloween que ela tinha sido convidada. Festa essa que é organizada pelo próprio Bruce Wayne. Ela vai para essa festa vestida com uma fantasia do Batman, e o Jim Gordon também iria para essa festa, e nesse momento a festa é interrompida por Mariposa Assassina, que trouxe capangas para roubar a festa. Eles invadem a festa e começa a ter uma confusão. Nesse momento,
a gente veria uma cena da Bárbara Gordon vestida com a sua fantasia de Batman, caindo do teto, e assim ela começa a lutar contra os capangas do Mariposa junto com o Bruce. Inclusive ela acabaria salvando a vida do Bruce Wayne. E por causa disso o Mariposa assassino escapa, mas é incinerado por Vagalume, que sabia que ele estava na lista de alvos de Bresse. Garfield pega sua grelha e ia atrás de volta para casa dos Bresse como prova da sua morte, sendo recontratado. Mais tarde, Bárbara encontra Alicia em um bar e ela pergunta por que a Bárbara pintou o cabelo de vermelho e pergunta se ela fez isso para ficar como a Batgirl, já que muitas pessoas tinham gravado a Batgirl lutando contra aqueles capangas na festa, e por causa disso muitas outras mulheres tinham pintado o cabelo de vermelho para ficar parecidas com a Batgirl. Ela brinca para não parecer suspeita, até porque ela não iria contar para os seus amigos que ela era a Batgirl, mas acontece que a Bárbara percebe que gosta dessa vida de ser uma vigilante, que ela gosta de salvar as pessoas. De volta ao apartamento da polícia, o departamento de polícia, a Bárbara invade os armários de evidências usando sua memória fotográfica. Nesse momento teriam muitas referências a outros vilões do Batman, enfim, várias referências ao DCU. Ela vê o bastão da Arlequina do Esquadrão Suicida e o martelo da vilã de Aves de Rapina. Ela pega um velho batirangue do Batman e também encontra o capuz da Mulher Gato. Ela pega esse capuz e usa para fazer o seu próprio capuz, obviamente com algumas diferenças para não ser igual ao da Mulher Gato, mas enfim, o molde ali seria o mesmo. Ela então faz o seu próprio traje e sai em patrulha pela primeira vez. E nessa primeira patrulha ela acaba encontrando o Batman, que diz para ela parar de ser uma vigilante e depois sai dirigindo em seu clássico Batmóvel lá dos filmes do Tim Burton. E infelizmente a gente não vai poder ver isso, a gente não vai poder ver essa cena porque o filme foi cancelado, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. No entanto, a Bárbara acaba conseguindo roubar aquele gancho que o Batman usa para subir nas paredes sem ele perceber. A Bárbara começaria a investigar o Vagalume, pois ela acredita que foi ele que matou a sua mãe e incendiou a casa dela naquela noite. E no processo, ela começa a se apaixonar por Anthony Bresse, que é o filho lá da família do crime, né? E a Bárbara acredita que ele é uma boa pessoa, porque ele está trabalhando para ajudar o sem-teto de Gotham nos esgotos. E por ela ter se aproximado muito do Anthony Bresse, isso prejudica seu relacionamento com o Jason, que acaba ficando com ciúmes. E uma coisa que não ficou muito clara aqui é se a Bárbara teria sim alguma coisa com esse Jason, enfim, se eles seriam namorados ou se seria um interesse ali por parte do Jason. Mas enfim, a Bárbara tá chateada com o pai porque ele diz que não viu ninguém na noite em que sua mãe morreu. Ela acende o bate-sinal para pedir ajuda ao Batman para conseguir investigar, mas ele inspira ela a resolver isso por conta própria. E isso é uma coisa que também não deu para entender muito bem. Tipo, antes o Batman tava falando que não queria que ela fosse uma vigilante, e agora ele tá inspirando ela a resolver isso, tá querendo que ela vá, e enfim, não ficou muito claro o porquê que ele mudou de opinião tão rápido. Enfim, depois disso, o Vagalume ele vai matar o Jim Gordon, mas é interrompido por Batgirl, que de alguma forma consegue descobrir que ele era um bombeiro. De volta à polícia, a Bárbara investiga os arquivos de Garfield e Lynn e vê que eles já foram levados por Jim, descobrindo que seu pai também suspeitava do Vagalume e que ele estava investigando secretamente sem ninguém saber. Ela confronta o chefe corrupto da polícia e descobre que ele enviou o Vagalume para matar o Jim Gordon naquela noite, mas que acidentalmente a mãe da Bárbara foi quem acabou morrendo. A Bárbara vai até o Jason para pedir ajuda e conta tudo que ela sabe sobre um incêndio, mantendo em segredo essa identidade de Batgirl. Eles descobrem que o Vagalume vai decretar um grande plano para incendiar toda Gotham. Na verdade a gente não sabe muito bem o motivo dele querer fazer isso, mas enfim, é o que ele vai fazer. Vagalume chega ao discurso de prefeito do chefe da família Bresse e mata ele com fogo, sem dó nem piedade. Batgirl persegue ele em sua bicicleta, mas ele acaba escapando, né? Mas ele coloca assim muito fogo saindo de todas as grades do esgoto.
O Jason chega com um caminhão de bombeiro para tentar ajudar, mas o Vagalume entra no caminhão. O Jason tenta lutar com ele, mas o Vagalume o acerta na perna com um machado. Ele espalha fogo por toda a cidade enquanto o Batgirl consegue alcançar ele e vai atrás dele com a sua bicicleta. Inclusive tem uma imagem dessa cena da Batgirl de bicicleta perseguindo o caminhão de bombeiros lançando fogo pela cidade. Enfim, eles lutam um pouco em cima do caminhão e Bárbara e Jason conseguem sair do caminhão antes que ele caia em um buraco. O buraco leva numa vila pro sem teto, na parte mais pobre de Gotham, que o Garfield fica gravemente ferido com um caminhão de bombeiros capotado e o Anthony Brass chega com seus capangas. Eles seguram o Batgirl enquanto ele atira na cabeça do Vagalume, matando o vilão. Agora a Batgirl sabe que o Anthony Brass é um mafioso assim como o pai, e agora, sabendo de tudo isso, a Batgirl jura que vai parar ele, que um dia vai impedir o Anthony Brass. Cortamos pro Natal, onde a Bárbara e o Jason voltaram a ficar juntos e estão arrumando a decoração junto com Alicia e Jean. Agora, Bárbara já tá pronta e acredita que pode sair em patrulhas com o departamento de polícia agora. O Jim Gordon oferece isso pra ela, mas a Bárbara recusa. Ela diz que pode ajudar ali mesmo com seu trabalho de secretária. E obviamente ela mente, pro pai dela, porque ela é a Batgirl. Ela já patrulha a cidade, ela já salva as pessoas. Então, ela acaba meio que recusando essa oferta aí, porque ela, querendo ou não, ela já faz isso. Então ela usa o banco de dados do seu trabalho de escritório para capturar criminosos. A Bárbara agora começou a trabalhar em uma velha torre de relógio, meio que construindo a sua própria Batcaverna. E nesse momento, o Batman chega perguntando se ela está pronta para ser uma heroína. Ela aceita e recebe um novo traje blindado feito pelo Batman, mas decide combinar o traje dela, o traje novo, com o antigo, mantendo a capa e o capuz que fez com o traje da Mulher Gato. O Batman e a Batgirl conversam um pouco sobre como se sentiram sozinhos por tanto tempo e que eles têm que se manter unidos. E na cena seguinte, a Bárbara e o Bruce sobem uma gárgula e saltam juntos, deslizando por Gotham City. E essa é a cena final do filme. Mas e aí? O que vocês acharam de tudo isso? Olha, eu realmente gostei desse enredo. Eu acho que seria um filme muito, mas muito bom, com ótimas cenas de lutas. E é uma pena que infelizmente a gente nunca vai ver esse filme. A gente nunca vai ver esse filme acontecendo. Eu queria muito ver tudo isso, cara. Eu queria muito ver a Batgirl contra o Vagalume, encontrando o Batman do Michael Keaton. Seria incrível, mas infelizmente o filme foi cancelado e a gente não vai conseguir ver isso nunca, Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Comentem o que vocês acharam desse enredo. Até o próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui e tchau.